aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha eu aqui de novo, professora Andressa, para estudar com vocês. Isso mesmo, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de sintaxe período simples. Vocês estão amando, né? É bom, vai, confessa aí que é maravilhoso. Então, vem comigo, preparem caderno, caneta e vamos fazer as anotações, tá certo? Todo mundo ligadinho aqui, que nós vamos continuar com o nosso conteúdo. Desta vez, eu trouxe para vocês o conteúdo de vozes verbais. Isso mesmo, vamos compreender um pouquinho mais sobre o que é vozes verbais, o processo de transposição de vozes, entre outros termos, entre outras funções sintáticas que aparecem aqui, tá bom? Nesse conteúdo. Primeiro, vamos ao cronograma da nossa aula, beleza? Aulinha de 30 minutinhos para conteúdo, para teoria, tá bom? Língua portuguesa, vozes verbais. Vamos estudar aqui a estrutura e os sentidos, tá certo? Vamos identificar em texto os verbos na voz ativa, passiva, reflexiva e interpretando os efeitos de sentido do sujeito ativo e passivo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é vozes verbais, professor? O que é isso? Eu não estou compreendendo onde é que eu vou trabalhar isso dentro de um enunciado linguístico. Calma, eu vou trazer para você primeiro o nosso conceito, tá bom? Então, anotem aí sobre o conceito. Então, quando eu falo de vozes verbais, pessoal, eu estou falando do modo como o verbo vai relacionar-se com o sujeito da oração. Isso mesmo. Primeiro que vocês lembram que o verbo é a primeira coisa que eu vou identificar em uma análise sintática, que ele é o oráculo de Delfos, tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. E o verbo, ele trabalha diretamente com o sujeito. Isso mesmo, que é o ser que pratica uma ação verbal, ou recebe uma ação verbal. E é aí, nesse detalhe de praticar e receber, que nós vamos trabalhar as vozes verbais, tá bom? Então, escutou, viu falar, leu em algum lugar vozes verbais, vocês já vão saber, opa, aqui é a relação direta entre verbo e sujeito, tá bom? Ela é baseada em critérios semânticos, então aqui você vai além da análise sintática, além da observação na estrutura da oração, você também vai fazer uma análise semântica. Quando eu falo em semântica, eu falo de sentido no campo das ideias, tá bom? Muito utilizada para enfatizar termos textuais, tal como o sujeito, visto que ela é sempre o foco dos enunciados. Então, quando for criar um enunciado linguístico, você pode pensar em que voz verbal vai utilizar, tá bom? Para enfatizar determinados termos. Uma coisa importante nas vozes verbais é que eu não posso deixar de analisar a oração, tá bom? Então, sempre que for analisar a voz da oração, deve-se atentar para a função sintática dos seus termos. Por isso, recomenda-se analisar primeiramente a oração. Então, quando eu falar de vozes verbais, a relação do verbo com o sujeito, baseado em critérios semânticos, que vai além da estrutura sintática, eu vou entender que eu tenho 3 vozes. Isso mesmo, eu tenho uma voz ativa, eu tenho uma voz passiva que divide-se e a voz reflexiva. Detalhe para a voz passiva que ela divide-se em voz passiva sintética e voz passiva analítica. Caramba, professor, é muita informação. Calma, anota aí que eu vou explicar para você já já cada uma dessas vozes verbais e vocês vão ver que não é difícil. Vejamos aqui, ó, eu coloquei para vocês as 3 vozes e eu vou explicar cada uma. Então, quando eu falo de voz ativa, eu estou falando que o sujeito, ele é agente. Como assim agente? Ele pratica a ação dada pelo verbo. Por exemplo, Maria comprou um carro. Quem comprou um carro? Maria. Maria é o sujeito da oração. Quando eu olho para esse sujeito, eu vou analisar semanticamente. Maria praticou a ação de comprar ou Maria recebeu a ação de comprar algo? Maria praticou a ação, então é um sujeito agente. Então, nessa estrutura oracional aqui, eu tenho voz ativa. A voz passiva é o contrário. A voz passiva é quando o sujeito ele é paciente, isto é, ele recebe uma ação verbal. Vocês vão lembrar, por exemplo, do hospital, de um médico. Quando chegamos no hospital, nós somos o quê? Pacientes, recebemos cuidados, atenção médica,
tá bom? Então, a mesma coisa acontece aqui nessa estrutura oracional. O sujeito da oração passará a receber a ação do verbo, tá bom? O sujeito, ele é paciente. Vejamos aquela mesma estrutura lá da Maria, que comprou um carro, que está na voz ativa, na voz passiva aqui, já. Mas antes eu quero colocar para vocês um detalhe interessante, que no caso da voz passiva, pessoal, ela só existe com 2 tipos de verbo, beleza? A voz passiva, o sujeito é paciente, recebe a ação, e só acontece se o verbo for transitivo direto ou se o verbo for bitransitivo, tá bom? E eu tenho aqui o verbo concordando com o seu sujeito. Mas, professora, por que tem que ser apenas esses 2 tipos de verbo? Eu vou até explicar mais uma vez lá na frente para vocês, mas vou adiantando, porque ele vai precisar do objeto direto. E os únicos verbos que possuem objeto direto é o verbo transitivo direto e o bitransitivo. Na voz passiva analítica, né, que eu falei para vocês que a passiva ela se divide em 2 grupos, passiva analítica e passiva sintética. A voz passiva analítica ela é a forma desenvolvida. Ela tem mais informações, tá bom? O sujeito vai receber a ação, ela é formada por verbo transitivo direto ou bitransitivo. Eu vou ter aqui nessa estrutura uma locução verbal, um verbo auxiliar e o principal sempre no particípio, tá bom? O verbo vai concordar com o sujeito e pode ter agente da passiva. Olha aqui a frase que eu estava comentando para vocês. Lá de Maria comprou um carro na ativa, como é que ela fica na passiva analítica? Um carro foi comprado por Maria. Então, um carro foi comprado por Maria ou pela Maria, aí não tem problema. Então, vejamos aqui. Quem que comprou? O que foi comprado pela Maria? Um carro. Um carro é o sujeito da oração. Perceba que nesse caso aqui, ele está o quê? Recebendo a ação de ser comprado. Então, eu tenho um sujeito paciente, portanto, voz passiva. Por que ela é chamada de passiva analítica? Porque nesse caso aqui, pessoal, eu tenho mais informações. Eu tenho um sujeito paciente, ó, foi comprado. Perceba que eu tenho uma locução verbal, com o verbo principal no particípio, essa terminação dó aí no verbo é de particípio, e eu tenho um agente da passiva que é pela Maria. Agora, vejamos a voz passiva sintética. Bom, a voz passiva sintética, eu continuo tendo um sujeito paciente, só que aqui é uma estrutura mais reduzida, tá? Mais sintetizada, apenas com os termos mais importantes da oração, beleza? Então, eu tenho aí uma forma reduzida, eu continuo tendo um sujeito paciente, eu continuo tendo que tipo de verbo aqui? Transitivo direto ou bitransitivo, e o verbo vai agora estar conjugado mais a partícula si. Quem é o si que aparece na passiva sintética? Ele é chamado de partícula apassivadora ou pronome apassivador, tá bom? Que vai dar essa ideia de passividade, essa ideia de paciente no sujeito. E o verbo vai concordar com o seu sujeito. Neste caso aqui, como ele é mais reduzido, eu vou dispensar o agente da passiva. Vejam só. A mesma estrutura lá da ativa eu coloquei para vocês na passiva analítica, que é desenvolvida com mais informações. Agora, olhem só a mesma estrutura, agora na voz passiva sintética. Comprou-se um carro. Perceba que eu tenho o verbo conjugado, eu tenho o se aí, que é meu pronome apassivador, e um carro, que é o sujeito paciente. Então, só tenho aí as informações mais importantes. O agente da passiva ele foi retirado, não precisa estar aí. E a voz reflexiva, o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Ou seja, ele pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo, de maneira simultânea, tá bom? O se, ou qualquer outro pronome que apareça aí, ele é chamado de pronome reflexivo ou partícula reflexiva, tá bom? Então, Maria penteia-se todos os dias. Vamos analisar aqui, semanticamente e sintaticamente. Ó. Quem que penteia-se todos os dias? Maria. Quem que é penteada todos os dias? Maria. Então, perceba que eu tenho, ao mesmo tempo que a Maria pratica a ação de pentear, ela recebe a ação de ser penteada. Perceberam aqui um sujeito que ele pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo? Deixa eu ver outro exemplo. João cortou-se com a faca. Quem foi que cortou com a faca? João. Quem foi que foi cortado com a faca? João.
Perceba que o João, ao mesmo tempo que praticou a ação de cortar, ele foi cortado, tá bom? Ela também é conhecida como voz recíproca, porque dá essa ideia de reciprocidade, algo que acontece ao mesmo tempo, tá bom? Simultâneo. Vamos lá. Vamos detalhar um pouquinho mais essas vozes para ficar bem mais clara, beleza? Isso aqui é um esquemazinho que vocês podem anotar, colocar ali na parede do quarto para dar aquela olhadinha rápida naquela parte de conceito, de informações gerais, beleza? Mas vamos agora adentrar um pouquinho no conteúdo mais aprofundado. Então, voz ativa, o sujeito ele é agente, ele pratica a ação verbal e está sempre na forma desenvolvida. Aqui pode aparecer qualquer tipo de verbo, beleza? Então vamos lá. MEC divulga resultado da segunda chamada do ProUni. Vamos analisar aqui essa manchete de jornal. MEC divulga o resultado da segunda chamada do ProUni. Vamos analisar? Cadê o verbo da oração? Divulga, do verbo divulgar. E o sujeito? Quem que divulga o resultado da segunda chamada do ProUni? MEC. Aqui eu tenho um caso de sujeito simples, porque ele é o quê? Só tem um núcleo. Agora vamos analisar aqui semanticamente se essa oração está na voz ativa, passiva ou reflexiva. Vamos ver. O MEC está divulgando um resultado. Então, ele é agente. Ele está praticando a ação do verbo. Se ele é um sujeito, se ele pratica a ação, então ele é agente. Eu já sei, portanto, que aqui está na voz ativa, porque o sujeito da ação pratica, porque o sujeito da oração pratica a ação do verbo. Então, e aqui? Qual seria a função sintática de o resultado da segunda chamada do ProUni? Bom, quem divulga, divulga algo. Divulgou o quê? O MEC divulgou o quê? Verbo transitivo direto. Portanto, o resultado da segunda chamada do ProUni é o objeto direto da minha oração, beleza? Vocês estão percebendo aí, ó. Por que eu tenho nessa estrutura aqui, nessa manchete, ela está escrita na voz ativa? Porque o sujeito da oração pratica a ação do verbo. O MEC é que está divulgando o resultado, tá bom? O sujeito, ele é agente, ele pratica a ação. Perceba também que eu não deixei de fazer análise sintática, de identificar os termos da oração. Mas vamos lá, continuar. Na voz passiva, o que eu entendo por voz passiva? O sujeito, ele é paciente, ele recebe a ação do verbo, tá bom? A ação recai sobre o sujeito. Pode estar na forma desenvolvida, que eu vou chamar de passiva analítica, ou na forma reduzida, chamada de passiva sintética. Só existe com verbo que possua complementos diretos. Quais são os únicos verbos que possuem complementos diretos, pessoal? O verbo transitivo direto e o bitransitivo. Tá, professora, mas por que isso acontece? Me explica aqui. Eu quero entender. Bom, pessoal, é porque aqui neste caso ele vai precisar do objeto direto para brincar. Isso mesmo. O que acontece com a voz passiva? O objeto direto lá da ativa vira o sujeito paciente na voz passiva. Mas, professora, por que tem que ser o objeto direto? Bom, eu preciso de um termo que funcione como sujeito na passiva. Tem que ser o objeto direto, porque ele é um complemento não preposicionado. O objeto indireto não pode exercer essa função, professora? Não, porque o objeto indireto ele é preposicionado. E quando eu volto ao conteúdo de sujeito, eu lembro que tem uma premissa sobre o sujeito. Ele jamais pode ser preposicionado, isso mesmo. Então, eu não posso usar o objeto indireto como sujeito da oração, porque ele vem com preposição. O verbo intransitivo não tem nem complemento. O verbo de ligação também não. O verbo transitivo indireto tem complemento, mas é um objeto indireto, com preposição, não pode funcionar como sujeito. Então, os únicos verbos que possuem objeto direto é o verbo transitivo direto e o bitransitivo, tá bom? Então, eu preciso desses tipos de verbo porque o sujeito da ativa, o objeto direto da ativa vira o sujeito paciente na voz passiva. E eu vou mostrar para vocês na transposição de vozes. E aí, na passiva analítica, eu tenho a forma desenvolvida, né? Eu vou ter locução verbal, com o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Tem que estar no particípio.
tá bom? E eu vou ter aqui agente da passiva. Na passiva sintética, tem uma forma reduzida, eu tenho o verbo bitransitivo ou transitivo direto, eu tenho o pronome apassivador, que é o se, e nunca apresenta agente da passiva, e sempre terá sujeito paciente e o verbo concorda em número com o seu sujeito. Vamos ver aqui de maneira mais detalhada. Na passiva analítica, já sabemos que só pode ocorrer se o verbo for transitivo direto ou bitransitivo, formada por locução verbal, sendo que o principal está no particípio, ali a terminação do, tá bom? A locução verbal são formadas pelos verbos auxiliares ser, ficar, estar, tá bom? Que são os mais comuns, e o verbo principal no particípio. Na locução verbal, o auxiliar deve concordar em pessoa e número com o sujeito, e o principal no particípio deve concordar em gênero com o sujeito. Lembrando que aqui é o único momento que o verbo pode fazer flexão de gênero, é no particípio, tá bom? Ele vai fazer essa concordância aí de feminino e masculino com o sujeito. E costuma ter agente da passiva, que é o ser que pratica a ação na voz passiva analítica. Vejamos aquela mesma estrutura que nós vimos lá, aquela mesma oração que nós vimos lá na voz ativa, né? Que o MEC divulga o resultado da segunda chamada do ProUni. Vamos ver essa mesma oração na voz passiva analítica. Olha aí, ó. Resultado da segunda chamada do ProUni é divulgado pelo MEC. Vamos fazer a análise sintática? É divulgado, tá aqui minha locução verbal. O que é divulgado pelo MEC? Resultado da segunda chamada do ProUni. Então, tudo isso aqui é o meu sujeito simples, tá bom? Porque só tem um núcleo. Agora, vamos analisar aqui. Esse sujeito, ele pratica ou recebe a ação verbal? Bom, ele está sendo divulgado, então ele está recebendo uma ação. Portanto, ele é sujeito paciente. Se é sujeito paciente, voz passiva. Eu digo que aqui é uma passiva analítica porque eu tenho uma estrutura, né, uma locução verbal com o verbo principal no particípio. Eu tenho ali, ó, o agente da passiva, que é o MEC, tá bom? O verbo continua sendo transitivo direto e aqui eu tenho, ó, o verbo auxiliar mais o verbo no particípio, o verbo principal no particípio. Então essa estrutura aqui, ó, todinha ela está na voz passiva analítica. Vejamos agora a voz passiva sintética, também chamada de passiva pronominal, porque ela tem o se, tá bom? Que é a partícula passivadora, formada com o verbo conjugado e o pronome apassivador. O verbo deve sempre concordar em número e pessoa com o seu sujeito. O sujeito sempre aparece na voz passiva sintética e o agente da passiva ele é omitido. Olha só aqui agora aquela mesma oração na voz passiva sintética. Divulga-se resultado da segunda chamada do ProUni. O que eu tenho aqui, ó? O verbo divulgar, conjugado. O que é divulgado aqui, ó? Resultado da segunda chamada do ProUni. Perceba aqui que o sujeito ele está recebendo a ação verbal. Então, eu tenho um sujeito paciente, beleza? Eu tenho aqui divulga, que é verbo transitivo direto, divulga o quê? Então, lembrem aí que eu tenho na passiva sempre essa obrigação de ter verbo transitivo direto ou bitransitivo. E o se que aparece aqui é a minha partícula apassivadora ou pronome apassivador, que vai dar essa ideia de passividade aí no sujeito da oração, tá bom? E a voz reflexiva ou recíproca? Vamos lá. O sujeito ele vai praticar e receber a ação verbal ao mesmo tempo, tá bom? Ou seja, ele é agente e paciente. À medida que ele recebe a ação, ele também pratica a ação. O se, ou outro pronome que vem aparecer aí, beleza? Ele é chamado de pronome reflexivo ou partícula reflexiva, tá bom? Nesse caso, ele exerce a função de sujeito da oração. E o verbo vai concordar com o seu sujeito. Vejam a estrutura aqui, ó. Mãe e filho abraçaram-se. Cadê o verbo da oração? Abraçar. E o sujeito? Quem foi que se abraçou? Mãe e filho. Sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos, o núcleo mãe e o núcleo filho. Agora vamos lá. Quem foi que abraçou? Mãe e filho. Quem foi que foi abraçado? Mãe e filho. Ao mesmo tempo que a mãe abraçou o filho, ela foi abraçada por ele. Então, eu tenho aqui um caso de sujeito, paciente e agente ao mesmo tempo. Então, a mãe abraça o filho abraça a mãe. Eu tenho uma ideia de reciprocidade, tá bom? Então, eu tenho aqui um caso de
voz passiva reflexiva. O verbo aqui é transitivo direto e o se aqui é a partícula ou pronome reflexivo. Vai dar essa ideia de reciprocidade. Ao mesmo tempo que a mãe abraçou, ela foi abraçada. E do mesmo jeito que o filho abraçou a mãe, ele foi abraçado pela mãe, tá bom? Conseguiram perceber aqui o sentido da oração? E o agente da passiva? Vocês me viram falando lá na voz passiva sintética, na passiva analítica, sobre o agente da passiva. Professora, eu quero saber mais. Quem é esse agente da passiva? Bom, pessoal, no caso da voz passiva, o sujeito ele é paciente, beleza? Então, tem que ter alguém que vai praticar a ação do verbo. Quem é que pratica a ação? O agente da passiva. Tá aí. O agente da passiva ele só aparece na língua portuguesa nessa situação, na voz passiva analítica. Isso mesmo, é o termo que age, isto é, que pratica a ação na voz passiva analítica. Tanto que, quando é transportada tanto quanto é transportada a oração da passiva para a ativa, o agente da passiva torna-se o sujeito agente da oração. Isso mesmo. Quem é o agente da passiva? É o sujeito lá da ativa. Isso mesmo, o sujeito da ativa vira o agente da passiva. E se eu fizer a transposição de vozes novamente, esse agente da passiva volta a ser o sujeito agente, tá bom? Então, quem é o agente da passiva? O ser que pratica a ação na voz passiva analítica. É sempre introduzido pela preposição ou pela contração. Então, vocês vão ver esse termo aí preposicionado. Ó. A língua portuguesa é adorada pelos alunos. Vamos analisar aqui, ó. É adorada, é o verbo da oração, tá? A locução verbal. O que é adorada pelos alunos? A língua portuguesa tem um sujeito simples. Vamos pensar, a língua portuguesa está praticando a ação de adorar ou ela está recebendo a ação de ser adorada? Ela recebe a ação. Então, eu tenho um caso de sujeito paciente. O verbo, quando eu tenho locução verbal, eu olho para o último verbo, a transitividade. Quem adora, adora algo. Adora o quê, né? Verbo transitivo direto. E os pelos alunos é o agente da passiva. Por quê, professora? Porque aqui nesta oração eu tenho uma oração estruturada na voz passiva analítica. O sujeito recebe a ação verbal. Portanto, pelos alunos exerce a função de agente da passiva. O ser que pratica a ação na voz passiva analítica, tá bom? Professora, agora eu quero que fique mais clara essa transposição de vozes. Vamos fazer então uma aqui para mostrar para vocês, ó. Marília informou tudo ao diretor. Eu disse para vocês que antes de fazer a identificação se é voz passiva, analítica, sintética, reflexiva, eu tenho que fazer o quê, pessoal? A análise sintática. Começo por quem? Pelo verbo. Informou é o verbo da oração. Quem que informou tudo ao diretor? Marília, sujeito simples. Vamos lá, tem adjunto adverbial? Não. Tem predicativo do sujeito? Também não. Então, as informações que aí estão são do verbo. Vamos analisar o verbo. Quem informa algo a alguém. Algo a alguém. Aqui eu tenho um caso de um verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Então, aqui eu tenho um caso de verbo bitransitivo, olhando aqui para o sujeito da oração, ó, Marília informou tudo ao diretor. Marília está praticando a ação de informar. O sujeito pratica a ação, ele é um sujeito agente, então já sei que a oração está na voz ativa. Então, eu tenho um verbo bitransitivo. O que eu informei? Tudo. A quem? Ao diretor. Pronto, já fiz a análise sintática da oração, eu já sei que está na voz ativa porque Marília está informando, Marília é o sujeito agente. Agora vamos fazer a transposição para a voz passiva. Vejamos. O que acontece na voz passiva? O objeto direto da ativa, pessoal, ele vai virar o sujeito paciente. Olha aí ó, a setinha puxando. Tudo. O verbo vira locução verbal. Tudo foi informado. Locução verbal com o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Aqui eu já sei que eu tenho uma voz passiva analítica, porque eu tenho aí o sujeito paciente, tá bom?
Ao diretor, que é o objeto indireto, continua sendo objeto indireto e o sujeito da ativa vira o agente da passiva. Olha aí, ó, tudo foi informado ao diretor pela Marília. Vocês estão vendo, pessoal, que Marília era o sujeito agente na ativa e virou sujeito e virou agente da passiva lá na passiva analítica? Por quê? Porque o sujeito agora ele é paciente, o sujeito agora recebe a ação verbal. Agora vamos transformar essa oração na passiva sintética. Vamos lá. Informou-se. O que acontece aqui, pessoal? Eu voltei a conjugar o meu verbo. Eu incluí o se, que é a minha partícula, né, a passivadora, o pronome apassivador. Tudo continua sendo o sujeito da oração. E ao diretor aqui é o meu objeto indireto. E o que acontece com o agente da passiva? Ele é dispensado aqui na passiva sintética, porque na passiva sintética eu preciso dos termos mais essenciais, que é o verbo, o pronome apassivador e o sujeito da oração. E o objeto direto, caso tenha, tá bom? Então percebo aí, ó, Marília informou tudo ao diretor, voz ativa. Tudo foi informado ao diretor pela Marília, passiva analítica. Informou-se tudo ao diretor, passiva sintética. Estão vendo aí como a transposição de vozes é bem tranquila, não tem tanta dificuldade, que você percebe aí no critério semântico que na ativa o sujeito pratica a ação, na passiva, tanto analítica como sintética, o sujeito recebe a ação do verbo. E quanto à ênfase verbal? Bom, eu disse a vocês que ela é baseada em critério semântico, muito utilizada aí na formulação de textos, quando se quer destacar algum termo, dar ênfase a algum termo da oração. Eu quero informar a vocês que a ênfase ela costuma recair sempre pelo sujeito da oração. Isso mesmo, considerado o termo assim, mais importante que quer dar destaque é o sujeito da oração. Então, o uso das vozes verbais, a escolha é excelente quando você for escrever um texto, tá bom? Principalmente se for texto jornalístico, isso mesmo. Então, vejamos aqui, ó, a ênfase verbal é quando a atenção verbal recai sobre um determinado ser da oração. A ênfase sempre recairá sobre o sujeito da oração. Quando eu digo MEC divulga resultado da segunda chamada do ProUni, eu estou destacando o que, pessoal? Na voz ativa, eu estou destacando a prática do MEC, né, a ação do MEC. Isso chama muita atenção. Imagine uma manchete de jornal, MEC divulga a segunda chamada do ProUni. Então, o leitor ele já fica logo atento. O que o MEC está fazendo aqui? O que está sendo divulgado aqui pelo MEC, né? Já tem aquela atenção ali sobre o MEC, tá bom? Agora, quando eu coloco o resultado da segunda chamada do ProUni é divulgado pelo MEC, eu tenho uma voz passiva analítica. Eu tenho o que agora? Toda a ênfase recaindo sobre resultado da segunda chamada do ProUni. Então, perceba aqui que eu já mudei a ênfase. Eu quero falar o quê? Eu quero dar ênfase ao resultado, ao ProUni. Percebam que aqui eu tenho uma diferença de sentido. Então, por que o redator do jornal escolhe colocar na voz ativa e não na passiva? Ou vice-versa? Então, percebam aqui que quando a pessoa está escrevendo o seu enunciado linguístico, ele pode pensar e se usufruir dessas técnicas sintáticas, tá bom? Então, MEC divulga o resultado da segunda chamada do ProUni é a oração original. E é isso, pessoal. Já a gente volta aí com resolução de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver tudo isso já na prática, tá? Segurem um instantinho que voltamos em instantes.